Queridos e queridas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Mais Leve. Nós estamos no ar! Pessoal, sejam bem-vindos, mais um episódio. Cara, hoje vai ser sensacional, hein? Vai? Eu acho que vai. Vamos falar de coisa boa? É muito assunto top. Será que tem convidado? Não, conta não. Peraí, olha só, antes de eu contar pra você o que a gente vai ver aqui, eu quero pedir para você já começar a seguir aqui no nosso canal, se inscrever no nosso canal. Quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com a sua família, com seus amigos, porque nós vamos falar de um tema, gente, que eu acho que assim é um tema para a vida, que é ser pleno. Nossa, e é incrível que a gente vai ter um roteirinho quase aqui, né? De como ser pleno. Como alcançar a plenitude. É isso aí, como alcançar a plenitude. Será que é muito difícil a gente chegar nessa plenitude da vida? E a gente vai falar com um cara aqui que é especialista no assunto, certo? Fiquei encantado aqui já com a preparação do roteiro, o bate-papo inicial. Ele lançou um livro, né, escreveu um livro sobre isso, e é sobre esse assunto que ele vai trazer aqui pra gente, compartilhar. O nosso bate-papo vai ser sobre isso. Importante lembrar também que além do vídeo aqui no canal, você também pode ouvir o nosso podcast no podcast da Apple, tá? E também no Spotify. Tá lá dirigindo, indo para lá e para cá, pode soltar o podcast lá para ir te acompanhando. Caso você esteja no carro, né? Também é uma saída para você já ir consumindo, já ir deixando a vida mais leve na direção, não é isso? Porque, com tantos desafios que a gente tem na vida, se a gente pode dar uma dica de como ela pode ser mais leve, hoje vai te interessar. Então, tá no carro dirigindo, já pluga e aproveita. Vamos lá, mano? Vamos lá. Quem é, então, o nosso convidado? Nosso convidado é o Thiago Carvalho. Seja bem-vindo, Thiago. Bem-vindo, Thiago. Muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de ter a honra, né, de ter você aqui falando sobre o seu livro, falando também sobre a sua história, né? Porque esse livro, com certeza, partiu de uma história de vida, né? Daquilo que você vive. Obrigada, viu? Luiz, Juliana, eu que agradeço, a honra é minha, é um prazer imenso estar aqui, poder aprender, poder partilhar e poder crescer junto com todos vocês, falando sobre coisas boas, né? Sobre plenitude, felicidade, sobre vida, não sobre uma vida sem problemas ou uma vida perfeita, mas uma vida onde nós crescemos através dos problemas e tornamos ela perfectível através de uma crença em ter fé, em acreditar que vale a pena, em ter pessoas, em ser grato, em fazer a parte que cabe a todos nós. A parte que cabe a mim, que cabe a vocês, que cabe àqueles que nos escutam, que nos ouvem, que vão nos assistir. Então que a gente possa falar, crescer e sair melhor daqui do que chegamos. Que bacana. Que legal. Vou fazer uma breve introdução. A gente adora, né, fazer essas introduções, porque a gente se inspira muito nessas histórias. Quem que é o Thiagão? 37 anos, casado, 2 princesas, né? A Isabela e a Manuela. A gente lá em casa tem 3, né? Tem 2 meninas também. Não é fácil para o homem, né, ser pai de meninas, né? Talvez a gente pode falar um pouco disso aqui. Militar há 19 anos, então eu costumo dizer também, né, que lá em casa eu tenho um general, eu sou o soldado raso. Lá ele é um militar aí atuante há 19 anos. Que bacana, né? Eu achei muito interessante o seu perfil, né? O cara militar e falando sobre coisas assim, né, que tá em todos os lugares, né? Todos os lugares. Em todos os lugares, tendo gente, né? Ele é palestrante, escritor. Eu confesso que eu li parte do livro dele aqui, fiquei encantado. Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, né? E ele tem uma frase na vida, né, que eu achei muito bacana, né, que você não é fruto do que a vida faz com você. Você é fruto das escolhas que você faz a partir daquilo que a vida faz com você. Esse é o nosso Thiagão que vai estar com a gente hoje aqui. É isso, Thiagão? É isso aí, Luiz. Agradeço. Gosto sempre de falar quando a gente está junto, né, com pessoas que nós somos pessoas também. Às vezes a gente está à frente numa palestra ou numa plataforma ou no bate-papo, mas assim, eu sou essa pessoa, casado, tenho 2 filhas, sou filho, né? Estou hoje como militar, palestrante e escritor e... Thiago, então me conta aí, cara, essa inspiração de escrever esse livro, cara. Porra, da onde nasceu isso? Tantos insights bacanas aí. Conta um pouco pra gente. Luiz, eu acho que todos nós temos um livro, né? A gente tem que só saber colocá-lo no papel.
nesse livro aqui, né, o Seja Pleno, ele na verdade não é sobre você ser perfeito. É sobre a busca por isso. A busca por se conhecer melhor, a busca por entender como é a sua vida, a busca por você construir a sua história. Às vezes você não vem de uma boa história. Certo. E você não pode mudar a história que antecede você, mas você pode aprender com ela, melhorar essa história, escrever uma nova história. O pleno em si ele é um acróstico. E cada letra ele traz um sentido. O P é ser mais presente, não dar apenas presentes. O L é ser mais leal, verdadeiro aos seus valores, à sua essência, quem você é. Ser leal contigo, e quando eu sou leal comigo, eu sou leal com as pessoas, sou mais confiável. O E é ser mais exemplo. E exemplo não é só o que nós falamos, mas é o que nós fazemos. Verdade. Um antigo professor dizia, né, que o exemplo não é uma das formas de educar, ele é a única forma de educar. O N é ser mais notório. As pessoas buscam ser notáveis. Eu gosto de falar que é o funcionário foca, né? A foca, ela sai da água, bate palma e pede aplauso. A pessoa, ela quer ser notada. Mas quando eu vivo com excelência, vivo com lealdade, sendo exemplo, sendo presente, eu sou notado, porque eu tenho uma atitude notória. Tem uma atitude que chama a atenção, não que busque ser atenção, mas que Muito por si legal. só ela é uma atenção que é chamada. Nossa, o que a Juliana faz, o que o Luiz faz? É legal, isso chama a atenção, porque é uma profissional notória, é um pai, uma mãe notório, e isso nos faz ser melhores. E por Muito último, legal. ser otimista, né? E otimista não é colocar um pano preto em cima dos nossos problemas, ser otimista é enfrentá-los. Gosto muito do que o Cortella diz, que ele fala que o realista, muitas vezes, ele é um pessimista disfarçado. Ele eu só tô sendo realista aqui nisso, nessa pandemia, mas isso daí é só um cara que tá disfarçando o seu pessimismo que tudo vai dar errado. Então, eu prefiro não apenas olhar o copo, a parte cheia do copo, mas olhar o que eu coloco dentro do meu copo. Legal. Porque, meu copo eu tô olhando que ele tá meio cheio, mas o que eu tô pondo aqui dentro? Qual é o conteúdo? O que eu absorvo? O que eu escuto? O que eu vejo? Com quem eu converso? O que eu consumo de informação? E isso faz meu copo estar sempre numa altura ideal, porque eu até brinco, né? Se ele estiver muito cheio, não cabe mais nada. É verdade. Ele tem que transbordar, mas tem que dedicar um espaço para entrar mais. E aí, quando ele entra mais, eu aprendo mais, eu reciclo aquilo que eu tenho. Então, é tudo isso daí, o livro. Que bacana. E de onde veio esse desejo de escrever o livro, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil, né? Muitas pessoas, às vezes, têm uma mensagem, como você falou, né? Sim. E de enquadrar. Eu tô com esse desafio agora, né? Tô escrevendo um livro. Que legal. Mas de onde você encontrou forças, encontrou inspiração para poder ir justamente nesse tema? Da vida. Como eu falei no começo, eu encontrei na vida. Mas por que assim, eu gosto de escrever, primeiramente? Porque como eu era gago, ainda sou gago. Que isso, cara? É muito mental isso pra mim, mas isso é muito mental. Se eu mentalizar aqui que eu vou gaguejar, eu vou travar, eu me conheço. É mesmo? É muito mental. Então, eu não conversava muito com as pessoas. Então, eu observava muitas pessoas e escrevia. Porque eu não tinha condição de me comunicar. Tinha que dar uma cartinha pra alguém, falar, eu cartinha. Eu conseguia expressar o sentimento na letra, porque na fala ele não saía. Então eu desenvolvi em mim uma outra característica, uma habilidade de escrever. E a gente só é frequente a gente só é excelente quando é frequente. É verdade. Eu escrevi muito na minha vida, mas muito. E aí, então, depois, na faculdade, na plataforma, eu tive que aprender a falar, né? Até hoje a minha técnica é isso, eu falo 1 hora por dia sozinho. Todo dia eu falo 1 hora sozinho. Ou com as minhas filhas, né, que tem que escutar. Pô, bacana. Ou com a parede mesmo, andando na rua. Tô falando sozinho, eu tô treinando, exatamente. Eu falo o tempo todo. Porque além de não falar, de ser gago, né, eu não falava as palavras direito. O L, o LH e o R, exemplo, barata, eu falava bauata. Coelho. Então, assim, eu não falava as palavras, o L, o LH e o R. Aí eu fiz fono por 2 anos para aprender a falar as palavras. Mas de tanto não falar, eu travei. Entendi. E o gago, quando trava, Luiz, é um negócio absurdo. Não solta de jeito nenhum. E o gago, quando ele vai pedir uma informação, que ele tá muito ansioso, não esquece, eu era horrível pra fazer isso. Eu era horrível. Até tem uma história que eu conto, quando eu fui fazer um concurso lá no Sul, pra sargento, quando eu era soldado. E aí eu fui lá em Curitiba, depois fui pra Porto Alegre. Aí cheguei em Porto Alegre, era em Canoas que eu ia ficar alojado. Mas como é que eu ia pra Canoas? Eu tinha que perguntar.
E aí eu não conseguia perguntar Nossa, pra ninguém o que eu fiz. Eu sentei no chão e chorei. Sentei lá e fiquei chorando. Aí veio um cara, o que tá acontecendo com você? Aí com muita dificuldade eu falei, eu queria ir pra Canoas. Aí ele, pega o metrô tal, não sei o que. Aí eu fui. Nossa. Legal. Então eu passei a escrever. E aí quando eu comecei a palestrar em 2018, eu senti que eu queria colocar essa mensagem que eu já levava em palcos no papel. Entendi. E aí foi mais de um ano colocando em capítulos, em frases, buscando insights para poder escrever tudo que eu tinha de conversa com alguém. Por exemplo, aqui, eu estou escrevendo agora hoje outro livro que se chama tá escrevendo Levanta-te e anda, faça a tua parte, alusivo à passagem bíblica. Sim. Levanta-te e anda. Né? Deus fala, eu sou a luz, mas quem caminha somos nós. É isso aí. Então eu quero sobre isso. Então assim, tudo que hoje eu converso, eu falo, eu escuto, eu anoto. O cérebro, ele eu também sou executa, assim, viu? Nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? Eu sou como você, adoro escrever, anoto tudo. Os incas, né? Fala que a gente é igual os incas, né? Já escrevendo, mas... Marco os livros, ele fica pé da vida que eu marco todos os livros, anoto, grifo, coloco post-it. Que a minha mãe é professora de português, aliás, minha mãe, se um tivesse. beijo grande, com certeza ela vai estar assistindo aí o Minha vídeo sogra, dela. beijos, minha sogra. E ela, como uma ótima excelente professora de português, ela achava um absurdo marcar o livro. E minha mãe sempre tinha muitos livros em casa, né? Então você imagina, né? Já fui ali, né? Na hora que eu vi os livros tudo marcado, eu falei, nossa, mãe do céu. Puxa vida. Vou ter Tirei que o usar ponto aqui. com a sogra hoje, viu? Mas ele surgiu daí, várias escritas, eu fui buscando os capítulos em cada fato da minha vida, relacionamentos, gratidão, foco, pessoas, em tudo. Eu fui buscando e coloquei ele em 120 páginas, ele é bem leve, Muito assim, legal. ele é bem tranquilo. E ele fala sobre isso, sobre vida. Ele não é algo que eu vou seguir e vou ser pleno, não. Ele é só um caminho dentre milhares que existe na vida. É isso aí. Temos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu não posso falar que o meu caminho é o caminho correto. Eu tenho que aprender com outros caminhos e complementar o meu caminho também. Então, ele é um caminho. A gente estava até falando antes aqui, né, sobre a importância da gente estar sempre lendo e vendo outros autores, né? Quais foram os principais autores que te influenciaram nisso, né? Eu achei muito bacana que você comentou, né? Que, na verdade, quando você lê um autor, né, que te inspira de alguma maneira, você pode continuar andando a partir daquele ponto, né? Você não está lá atrás, né? Eu achei isso muito legal, né? E quais foram os principais autores que te inspiraram nesse livro aí? O principal para mim é Deus, Jesus. Ele, para mim, é o principal autor, porque eu falo que a mensagem nunca vem de mim, a mensagem vem dele, nós somos mensageiros. Perfeito. Ele, para mim, é o principal através da Bíblia, dos seus livros, até dos evangelhos dos apócrifos, tudo. Eu leio tudo, eu gosto de buscar tudo na internet. E aí eu fui buscando outras pessoas que deixaram seu legado, Mahatma Gandhi. Fui buscar hoje os que estão atualmente aí, Cortella, Karnal. Eu gosto muito de ler sobre o que eles falam. Até já me questionaram na igreja, você lê o Karnal? Eu falo, eu leio. Inclusive eu indico um livro do padre Fábio de Mello, com ele, que se chama Crer ou Não Crer, onde no livro o padre parece que é ateu e o Karnal parece que é padre. Porque aí eles se abrem. E o Karnal quase foi padre. Eu conto essa história até você. Sim. Ele quase foi, mas um dia ele foi no Santíssimo e não sentiu mais o Espírito Santo nele. E ali ele não creu. Tinha outro caminho. Né? Ele outro caminho, mas ele não fala mal. Sim. Ele é um ateu que lê muito mais a Bíblia do que muito cristão. Até brinco com ele. É um cara muito inteligente. Então, eles me inspiraram, mas o que mais me inspirou foram as pessoas que já passaram pela minha vida. Porque sem pessoas nós não somos nada. Sim. Isso daqui, por exemplo... eu tenho um grande microfone, um puto equipamento, um monte de coisa. Mas não tiver pessoas, uma estrutura por trás, nos bastidores, não tiver quem escute o que a gente está falando, é verdade. A gente não tem vida. É isso aí. Então, através das pessoas, o maior aprendizado são as pessoas. E o meu espelho. Me olhar no espelho e entender quem eu sou, conhecer as minhas sombras, colocar minha luz para o mundo. Isso que você está trazendo é bem interessante, né? A respeito da nossa luz e sombra. Muitas vezes nós não queremos nos deparar com a nossa sombra, né? A gente corre dela, a gente não quer encarar algumas coisas, né, diante do espelho. E isso faz com que a gente busque um modelo de perfeição. Dentro da minha prática, né, profissional, eu encontro muito isso. As pessoas vão... e vou falar até eu mesma, né, durante muito tempo da minha vida, o quanto eu procurei a perfeição como mãe, perfeição como esposa. Aí
naquele dia não deu para eu fazer algo como esposa, sei lá, preparar algo, eu falava, poxa vida, né? Não consegui, aí a gente se julga, a gente se culpa, condena, ou como né? mãe, condena, né? Ou como mãe, não consegui dar conta de alguma coisa, de um compromisso, eu era aquela mãe, não, a tarefa não pode faltar, não pode isso, né? E no momento em que eu quis soltar todo esse modelo de perfeição, né? Eu vivi um tempo bem na sombra, sabe? Hoje não vai fazer tarefa mesmo, entendeu? Bem revolto, né? Não, a gente conhece bem esse tempo. Então, olha só, vamos deixar. E eu senti realmente que, poxa, eu sou humana mesmo, né? Não dá tempo de fazer tudo. Eu priorizo, algumas coisas vão dar certo, outras não vão. Efetivamente, é claro, eu tenho um foco familiar, né? Eu digo que mesmo com a minha prática profissional, e até a gente conversa muito sobre isso, né? Quando a gente vai desenvolver um projeto, agora esse projeto podcast, quanto outros que a gente está aí desenvolvendo, né? E planejando, eu falo pro Luiz, né? Eu falo, vida, esse caminho aqui só faz sentido para mim se a gente estiver junto até o final. Eu não quero, se em algum momento aqui isso estiver nos prejudicando o nosso casamento, eu quero que você me fale. Eu quero que se em algum momento você estiver inseguro com alguma coisa, eu quero que você me fale. Porque eu quero ir, mas quero ir com você. Legal. Né? E isso faz com que a gente também acabe pensando que a gente não vai conseguir fazer tudo. E respeitar o nosso tempo para cada coisa, respeitar aquilo que a gente dá conta de fazer, mostrar para os filhos isso, porque às vezes, né, eu não sei na sua casa com as suas meninas, né, mas lá em casa às vezes chegam umas cobranças assim, mamãe, você não fez tal coisa, né? E eu falo, isso aí, minha filha, mamãe não deu conta de fazer mesmo. Papai, mas você mamãe viu, também erra. Mamãe erra, mamãe não dá conta, isso a mamãe não pôde fazer mesmo. Mas isso aí, você viu que a mamãe fez? Então tá bom. Então olha pra isso, né? Que a gente olha só porque não foi feito, né? É muito ser humanismo isso, né? A gente olhar e essa busca realmente pela exigência e pela perfeição, né? E a gente tem um olhar, né, para os nossos pais, né? A ilusão, porque eu vejo isso com os meus filhos, né? Sim. De que os pais podem tudo, né? Cara, são super-heróis, né? E os filhos vão mostrando pra gente isso, né? A expectativa que eles geram. Expectativa altíssima. Porra, cara. De que a gente resolva qualquer problema da face da Terra. Porque, você imagina, ele aparece adoecido lá, a gente dá um remédio, dá alguma coisa, resolve. Passa, dá um beijinho. Dá um problema ali qualquer, você vai lá e resolve. Então, vai criando. Então, esse é um exercício que a gente tem feito também em casa, de mostrar a nossa humanidade, porque, na verdade, primeiro, a humanidade como pai e mãe, e segundo, a nossa humanidade como casal, porque se nós temos falhas ali como pai e mãe, nós temos as nossas falhas também como marido e mulher. Sim. E às vezes as crianças interferem nesse, né, se sentem ali nesse crianças, meio, né? elas são totalmente conectadas com a gente, né? Meu O amor, coração posso só da fazer criança, um parênteses? pode. Que daqui a pouco, eu Sim. não sei, Thiago, se você curte um café, aliás, você me mostrou um negócio legal sobre café, eu acho que você gosta de um cafezinho. Adoro né? café. Então a gente vai batendo papo aqui, então... daqui a pouco eu vou pegando aqui os meus alfarrábios aqui. Também trouxe um bolo pra gente, nós vamos tomar um café. Mas vai lá, desculpa aí, vai. Mas a criança, ela é totalmente conectada ao coração dos pais, né? Então, rapidamente, o que ela faz na leitura dela? Ela olha lá, por exemplo, algo que aconteceu conosco, né? Eu estava querendo... Cada um de nós tem um carro, né? E eu tenho um carro de preferência e ele... O que sobra fica para mim, naturalmente. Exato. Mas ele estava querendo ir no carro que eu gosto, né? E eu falei, não, eu quero ir naquele carro e tal, minhas coisas já estão todas lá e parará. E aí ele pegou a chave do carro, falou, não, eu vou nesse carro. Aí a minha filha, Ana Júlia, foi lá, pegou a chave da mão dele e falou, papai, você não vai nesse carro. A mamãe vai dirigindo esse carro. E aí a gente olhou aquilo, quer dizer, o que ela fez? Isso é o que as crianças fazem, né? Ela rapidamente escolheu um partido, isso é a pior coisa que a gente pode fazer com o filho, é fazer com ele escolher alguém. E aí ela escolheu alguém e já foi em defesa, como ela muito pequena, porque o que tem na relação de pais e filhos, né? Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Os pais dão, os filhos recebem. Então, o que ela fez? Ela inverteu a ordem ali. Ela já quis ir lá para cima ser a minha mãe, defensora, né?
e já ir lá e falar para ele, não, papai, a mamãe é que vai definindo algo, né? E aí, rapidamente, eu já coloquei ela no lugar dela. Falei assim, minha filha, olha o seu tamanho, minha filha. A mamãe tá precisando de ajudante aqui, de defensor? Não. Eu resolvo com o meu marido. Em momento algum eu achei bonitinho, porque o que cai na hora, a gente acha bonitinho, uma criança de 4, 5 anos fazendo isso. Aí a gente, ai, que belezinha, tá cuidando da mamãe, né? Não, então eu falei assim, olha aqui, ó. Isso aí é assunto meu e do meu namorado. Tem hora que eu falo assim, é meu e do meu namorado, é meu e do meu marido, não é assunto seu não, mocinha. Pode deixar que eu resolvo com ele. E peguei a chave do carro, não caí na dela de permitir que ela entrasse nessa posição de salvadora, né? E aí logo inverteu o lugar de querer salvar ou eu ou o pai, né? E esse movimento faz com que a gente também vá colocando os nossos filhos no lugar e mostrando para eles que a gente resolve, que a gente tem as nossas dificuldades, que a gente dá conta. Isso é uma frase, você que está em casa, diga muito essa frase pro seu filho, tá? A mamãe tá dando conta de resolver. O papai tá dando conta de resolver. Vai brincar. Essa é uma frase que você solta a criança, libera ela para ela ser criança. Porque a criança, ela tem um amor que se chama amor cego. Esse amor cego é o amor que tenta salvar os pais. E aí a gente põe ela lá no lugar e diz, não, você é que é pequena e a mamãe e o papai é que são grandes e que resolvem o assunto. Exatamente. Ó, já tô aqui na moenda, meu amor. Vai lá. Rapaz, vou falar pra você, que cafezinho. Hoje não vai rolar treino. Não. Tiagão, quero ver se tu vai curtir esse café. Você gosta com adoçante ou puro? Hoje, especialmente, eu vou tomar puro, né? Não sou dessa linha, né? Acho que é uma linha muito evolutiva ainda pra mim, mas... Rapaz, mas hoje eu vou tentar. A experiência vai ficar bom do café com aí, esse bolo. O café sem açúcar. Thiago contou a experiência aqui que ele coou o café onde mesmo, Thiago? Na meia. Uau! No campo. Quando a gente é o que tem, a gente tem que lidar com o que tem, né? É isso aí, fazer do... Como diz, faça o melhor com o que você tem e com as suas melhores você faz melhor ainda, né? Então, legal. É isso aí. Ô, Thiago, sabe uma coisa legal que eu li no seu livro, cara? Quando você fala sobre gratidão, cara. Tá na moda, né? Muita gente falando sobre gratidão, né, cara? Eu achei bacana a sua abordagem, né? A gente também fala bastante sobre isso, né? Você queria falar um pouco sobre isso que você escreveu no seu livro? Sim, aliás, é uma das premissas e crenças que eu carrego na minha vida, acho que todo mundo carrega isso em si, mas acabou que ficou algo muito assim florido em algum momento, né? Hashtag gratitude, hashtag gratidão. E a gratidão, ela não é uma fala solta ou um like em Instagram. Eu brinco com os meus alunos da pós, é a foto na montanha, né? Gratidão, de braços abertos. É fácil, né? Só nesses... Como se a gratidão tivesse que ser assim, um negócio sensacional. Exatamente. Eu acho que a gratidão, assim como a fé, ela é uma atitude. E ela é uma atitude que é testada principalmente no momento em que você está passando por aquele perrengue, aquela situação onde... E aí, você é grato pelo que você tem e você vai ficar olhando aquilo que você acabou de perder. Uhum. E aí a gente repara que a gratidão, para mim, ela é a chave para muita coisa na vida. É onde a gente vai moldar o nosso sentimento, nosso pensamento, nosso comportamento e deixar de fazer aquilo que muita gente faz, que é reclamar. Sim. Ela é um antídoto, né? É uma vacina, digamos assim, contra a reclamação. São Benedetto de Nursia, né? São Bento, ele, no seu mosteiro, não sei se vocês já escutaram essa história, ele tinha lá 72 regras no seu mosteiro. E a regra 34 do mosteiro era a única que quem quebrasse essa regra ia embora do mosteiro. As outras você poderia quebrar, ia ter uma punição, alguma coisa, mas você continua, você paga uma prenda, o que for. E quem quebrasse a regra 34, essa era motivo de exclusão. E a regra 34 era simples. Três simples palavras. É proibido reclamar. É proibido resmungar. Era só isso. Mais nada. Eu posso questionar, eu posso conflitar, eu posso dar opinião, eu posso dar uma ideia, eu posso falar. Eu lembrei de uma coisa. Sim. Lá com os meus filhos, nossos filhos, né, vida? Eles vêm com a reclamação, né? E aí eu sempre falo, troca sua reclamação por um pedido. Qual é o pedido? Eu já falo assim, eu sou meio impaciente com reclamação, assim, sabe? Então, só quando eles vêm...
eu sou meio impaciente com bastante coisa. Mas na hora que eles vêm, eu falo, troca a reclamação por um pedido. Minha filha, qual é o pedido e controle sua voz para falar. Porque a gente ensina a criança que ela não precisa dessa manha, né? E isso já vai... Vira um hábito, né? Vira um hábito. Exato. Então, é o autocontrole de si mesmo, né? De si mesmo. O seu autocontrole de moderar a sua voz. Se você não conseguir fazer isso, poxa, você vai controlar o quê, né? E é exatamente isso, né? O oposto da gratidão seria reclamar, né? Seria reclamação. E aí eu até brinco assim, imagina nós, né? Porque assim, não é porque eu falo sobre isso que às vezes a gente reclama, às vezes a gente, né? A gente tá aí, nossa, dá uma reclamada e fala assim, mas imagina se nós fôssemos expulsos da vida cada vez que reclamássemos. Uau! E eu falo isso, às vezes eu tô numa empresa, né? Eu falo assim, se nessa empresa que tivesse na porta da empresa, já tá com é proibido reclamar. Como é que estaria essa empresa hoje aqui? Será que estaria cheio esse auditório aqui? Nem eu estaria aqui com vocês palestrando. Porque às vezes a gente tem que ter consciência para poder controlar melhor nossos impulsos, né? Aquilo que a gente tem de sombra, Sim. E aí a gente, quando entende isso, a gente passa a lidar melhor com isso. E quando a gente se vê naquele caso, reclamando, a gente, nossa, deixa eu parar aqui um pouco. Exatamente, é isso que eu falo, né? Sobre a lente sistêmica. Quando a gente recebe o recurso da inteligência sistêmica, são as bases da constelação, Sim. Você sai do lugar e volta mais rápido. Volta mais rápido. Então, quer dizer, você dá uma reclamada e fala, opa, nesse, vamos parar e... E eu lembro de São Bento, quando eu reclamo, tem que brindar. Brindar aqui. A gratidão, então. A gratidão. Muito bom, hein? Muito melhor do que o do acampamento lá, hein, Luiz? Eu creio que sim. 1000 anos-luz melhor, hein? Mas aí, exemplo, a gente está andando, né? E tem aqui aquela teoria, não é teoria, é uma verdade que a gente, como se recebesse todos os dias R$ 86.400 na conta, que são os segundos do dia. Aí, digamos que eu estou andando no trânsito, alguém me dá uma fechada. Quanto tempo que dura uma fechada? Uns 10 segundos, 15 segundos. Perdi 10, 15 reais desse dinheiro que eu recebo diariamente. Aí eu tenho uma escolha. Ou, né, querer alimentar o meu ego e buscar esse dinheiro, eu vou gastar mais para poder buscar. Ou posso assim, quer saber? Leva. Esses 10, 15 reais aí. Já foi mesmo, né? Que já foi mesmo, que eu vou aproveitar o que tem aqui. Porque é isso, a vida é assim, a gente não controla, acontece você. E agora eu reclamo, eu critico, eu questiono, eu xingo, eu esbravejo, eu, né, tento dar uma respirada. Assim, também não é receber a injustiça e ficar calado, mas é saber a hora de você colocar a sua crítica, o seu comentário e olha, mudar alguma coisa. Mas eu vou te falar, né, algo, né? A gente é muito mais feliz quando a gente deixa as coisas pra lá, sabe? Assim, no ponto de que qual o problema, né? E o Luiz vai poder falar bem isso. Porque o Luiz... Tem muita dificuldade. Não, você já melhorou muito minha vida, mas ele tinha, assim, uma verdadeira... Quando alguém pensava algo diferente dele, tinha um ponto de vista diferente do dele, tá? Ele tinha, assim, era como se tivesse contra ele, tá? Convicções então, muito fortes. Exatamente. Ele sobre era a cheio... vida. E sim, a sim, gente foi desse... Houve algum momento em que houve algum conflito? De crenças. Nossa. Mas o que me fez a virada de chave... Não, é que eu já falo logo, assim, já não chamo nada nele, assim. Eu vou até mudar de assunto. Ele é um ótimo. Mas ele é um marido tão maravilhoso que ele aceita, né, minha vida? Claro que eu aceito. É isso aí. Entendeu? O que a gente não pode mudar, a gente tem que aceitar. É isso não aí. É isso. Mas veja, olha só, as convicções que nós temos, e eu posso falar isso com propriedade, né? Elas são tão fortes, e às vezes a gente chama de crenças, né? Sim, sim. E realmente a gente viu isso no coaching, mas quando a gente foi para essa abordagem sistêmica, a gente teve um outro olhar. É que parece que nós somos as convicções, nós somos as crenças, e na verdade a gente está tendo um outro olhar sobre isso. Nós não somos isso. Nós somos o quê? Nós somos apenas o filhinho de um papai, de uma mamãe, e temos uma história, e a partir dessas histórias, com coisas boas, coisas ruins, a gente constrói a nossa família. Também, nós somos pessoas comuns, né? Também com as nossas dificuldades, e aí no final das contas,
tudo aquilo que eu brigava lá atrás pelas convicções, e a gente pode abrir esse debate, assim, né? Porque, na verdade, não é assim, então eu vou aceitar tudo de todo mundo. Não, não é isso. Mas sabe quando você briga pela convicção, pelo seu ponto de vista, você está brigando, na verdade, por um lugar. Por uma importância. Um status de ser importante. Porque como o lugarzinho que eu achava que eu tinha que ter, eu não tive. E aí a minha crítica pro meu papai, né? Você conhece a minha história. Então isso me deixava. Na hora que eu pude enxergar isso, na verdade, tudo bem, eu leio, como você também adora ler. A gente aqui começou a falar no início, né? Perdemos até um tempo aí bom falando sobre os autores, eu adoro isso. Mas eu não posso achar que isso é, como você falou, né, lindamente aí, não é esse o único caminho, não é só isso que... Imagina, o mundo é cheio de coisas diferentes, abordagens diferentes, né? Achar que só a minha fé que serve, que só a minha história que é importante, que não dá, que só o meu partido político ou só aquele presidente. Cara, não dá, é muito raso isso. Isso é muito autoconhecimento, a gente aceitar isso, né, do outro. Sim, isso aí é uma... Eu falo que isso é onde o ser humano evolui. Onde eu tenho, que você ainda tem a sua convicção, todo mundo tem a sua, né? Mas claro, quando eu abro, não, pode falar, mas assim, eu vou fazer uma escutativa com você, pode falar, eu vou escutar o que você tem que falar pra mim. E outra coisa, eu sempre falo isso pro Luiz, né? Antes de mais nada, o que está diante da gente é um ser humano. Sim. Então, não é a convicção em si. Muitas vezes, como qualquer família, né? Tinha lá as divergências políticas, né? Um acredita nisso, e às vezes, devido às convicções dele, ele esquecia que quem estava na frente dele era alguém da família. Um outro ser humano. Ser humano, entende? Com suas convicções também, né? Com as suas convicções também. Então, qual é essa necessidade da gente querer estar certo, né? A necessidade que a gente tem de querer ocupar esse espaço de destaque, de ter razão, né? Aliás, nós temos uma coisa muito legal sobre isso. Quer ter razão, você não vai ser feliz. Porque não dá para andar junto. Eu, por exemplo, se eu for buscar sempre ter razão no meu casamento... Perde o relacionamento. A gente não... Qualquer relacionamento. Não vai bater. Se você quer ter razão lá na empresa, você vai perder seu relacionamento com seus funcionários, com a sua equipe, com seus pares. Seus pares. Se você quer ter razão... no seu casamento, você vai perder seu relacionamento. Com seus filhos, você vai perder seu relacionamento, né? E de tudo, e essa foi uma grande lição que eu tive, sabe? A grande lição que me impactou quando eu fui para as constelações familiares, né? E a primeira coisa que eu vi lá, que falou sobre a nossa importância pessoal, e eu falei, caramba, eu faço tudo isso. E eu percebi que o movimento que eu fazia, onde eu estava, eu exercia... Claro, eu tenho uma facilidade em liderar grupos, etc. Mas eu usava isso com um objetivo por trás, que era querer ter a importância na vida das pessoas. E aí eu entendi, né, que onde estava realmente o meu movimento? Meu movimento era... eu olhar para os meus pais e enxergar que só naquele contexto é que eu tenho uma real importância. Nos outros, eu sou igual como todo mundo. Então, diante disso, eu tenho que fazer. Eu não vou receber do outro aquilo que eu só posso receber deles. E aí, quando eu descobri isso mudou totalmente a minha forma de olhar para as oportunidades de trabalho, da vida, com os meus filhos. Porque será que eu estava fazendo isso com os meus filhos porque era bom para eles ou porque eu queria ser importante para eles? Será que eu estava fazendo isso no meu relacionamento com o Luiz porque era o melhor para o nosso relacionamento ou porque eu estava querendo a atenção dele, né? O amor dele, ser importante para ele, né? Sim. Então a gente faz muita coisa para querer ser importante na vida do outro, para receber esse lugar, né? Quando a gente só pode receber esse lugar da fonte, né? E aí a gente precisa se deparar com o espelho. Como você falou, né? E aí não é fácil, né? Não é fácil, isso é duríssimo. Eu chorei dias. Não é fácil. E perceber esse movimento, de falar assim, não, Juliana, aí eu comecei a olhar, falar, não, agora você tá fazendo isso por quê? Por quê, Juliana? Você tá querendo o quê aqui nessa situação? Querendo ser importante, tô fora. E eu falava, não vou fazer tal coisa. Alguém vinha me convidar para tal coisa, você tá querendo fazer por quê? Você quer reconhecimento, você quer não sei o quê? Não, desculpa, não vai dar para eu fazer. Sabe? E até o momento que eu estava pronta para dar meu sim ou meu não,
porque eu realmente tinha uma contribuição e não para atender uma necessidade minha. Legal. Do próprio ego, né? Do ego. Nós somos seres vaidosos, a gente tem que saber Sim. controlar isso daí, né? Sim. Então, isso aí é muito interessante. E outra coisa legal sobre o foco, né? Você pode falar um pouco sobre essa sua abordagem que você fez no livro também? Eu achei muito legal. Sim, o foco, aliás, para tudo na vida, né? A gente gosta muito da frase que diz Steve Jobs, ele fala que foco não é eu falar sim para aquilo que eu quero, mas eu saber falar não para aquilo que eu tô deixando para trás. Perfeito. E hoje em dia eu vejo a internet, ela é um desfocador de projetos na vida, porque, ainda mais para os jovens, né? Eles veem inúmeras possibilidades e eu gosto muito da frase do menos é mais, né? Do MasterChef, menos é mais, assim, se eu entender... A gente adora essa frase. Não é? Menos é mais, porque senão eu colocar muita coisa, eu vou acabar fazendo um monte de coisa e não vou fazer nada. E eu não vou entender o que eu quero. E para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Qualquer lado é lado, qualquer pessoa é pessoa. Qual é o meu foco na minha vida? Alguns vão chamar de propósito, alguns vão chamar de objetivo, de missão. No nível do BOP, lá ele diz lá, o capitão, que a missão, ela chama o missionário. Aquele que entende qual é a sua missão na vida, ele vira esse missionário, do ponto de vista mesmo da fé, de acreditar que aquilo é bom para ele, seja no trabalho, na família, na casa, com os amigos, onde for. Porque ele vai viver em função daquilo. Então, assim, focar em algo, na verdade, é eu entender que quando eu escolher algo na minha vida, eu estou abnegando de milhões de possibilidades. E por isso que eu tenho que ter clareza no que eu quero. O casamento. A pessoa casou. O homem casou, a mulher casou. Bem, você casou. Você abnegou de 4 bilhões de possibilidades na sua vida. Abnegou. Escolheu uma. Sim. Vá ser feliz com ela. Aí. Então, assim, a gente tem que ter consciência do que se quer para focar naquilo e buscar aquilo. Porque se não tiver uma consciência clara, eu vi um youtuber, eu vi um influencer, eu acho que isso é legal, vou fazer. Você não vai fazer, porque não é seu. Não nasceu daqui. Você pegou no ambiente externo, mas quando nasce de você, aí nada te para. Aí o seu foco é aquele. Aí você vai ralar, você vai sofrer, porque você vai abnegar. Quem quer passar num concurso, quem quer estudar, quem quer buscar algo, vai abnegar de estar num sábado, em vez de estar... Vai estar lá estudando, vai estar lá buscando, vai estar orando. Para quê? Para fazer o que você sabe que é seu. E aí vai muito naquilo que você falou, Jana. Você vai saber falar o não. Exato. Não, eu não vou, porque eu vou fazer isso, porque esse é meu foco. E a pessoa tem que entender. Se não entender, bem, aí é uma parte que é dela, porque você é sincero, não. É melhor eu falar um não do que eu falar um sim, ou te enganar e chegar lá e ficar de uma vontade, ou não querer estar, e a gente vai entrar naquilo, né? Eu gosto muito do exemplo. Hoje a gente está aqui, é o dia D. Mas dentro do dia D, eu tenho que entender que existe a hora H. Eu tenho que estar focado aqui. Eu vou estar tal dia lá com a Juliana, com o Luiz, tá, mas aqui eu tenho que estar aqui. E se eu estiver aqui com a cabeça nas minhas filhas que estão agora num aniversário que eu vou agora sair daqui, eu não vou estar aqui. Mas eu sei que elas estão bem lá. Então eu vou estar aqui. E aqui eu jogo a minha vida, porque eu não tenho nenhuma garantia de que eu vou estar lá daqui a pouco. Pô, muito legal. Não tenho. A minha garantia é essa aqui, com vocês. Então aqui eu vou deixar o meu melhor para vocês. E isso, para poder fechar esse momento, deixa você reparar que eu uso uma pulseirinha. Eu uso a pulseirinha no quartel, onde for eu uso a pulseirinha. Porque eu falo da gente estar presente, focado no que faz. As minhas filhas, os seus filhos, ensinam muito, eles ensinam muito. Verdade. Aprendo muito com as minhas filhas. E quando a pandemia deu uma parada, né, no começo do ano passado, depois voltou um pouquinho, mas deu uma parada, voltaram os eventos presenciais. Eu fui sair um dia para palestrar à noite em janeiro. E aí eu falei assim para a Isabela tem 5 anos, faz 6 agora em junho. Eu falei, filha, papai vai sair. Aí ela veio pedir benção, falei, o papai vai sair, mas o papai quer te falar uma coisa. Se um dia, filha, o papai não voltar, ou o papai não estiver mais aqui, eu quero que você entenda que o papai, ele quer morar no seu coração. Eu quero morar aí. Eu quero fazer morada dentro de você. Para que no dia que você tiver que escolher entre alguma coisa, você entendeu os exemplos que papai e mamãe deram para você. Porque nem sempre eu vou estar com você na hora da sua escolha. Isso é verdade. Meus pais estiveram comigo na hora das minhas escolhas mais difíceis da minha vida. Entre o certo e o errado, né? Entre o bem e o mal, entre ir e não ir. É a gente vai buscar aquele caráter, personalidade, aqueles exemplos, aquilo que ficou. E aí eu falei, papai vai sair, mas papai quer voltar. Mas se um dia o papai não voltar, meu amor, papai quer morar aí. Papai não é eterno, mas o papai quer ser inesquecível pra você. Eu falei isso pra ela. Aí fui. Outro dia eu cheguei em casa, acordei, ela tava lá. Ela falou assim, ela veio com uma pulseirinha pra mim. Falei assim, papai, eu quero te dar essa pulseirinha. Eu falei, filha, por quê?
Porque aonde o Senhor estiver, papai, aonde o Senhor estiver, quando o Senhor ver essa pulseirinha, eu vou estar aí. Eu vou estar nela junto com o Senhor. E eu nunca mais tirei do meu braço. Ela tem várias, né? Porque eu troco as cores, ela faz várias pra mim. E sempre aonde eu estou, qualquer lugar que eu estou, eu olho pra essa pulseirinha, que não é a pulseira matéria. Sim. É o sentimento que ela traz por trás. Aí ela me falou 5 anos, porque se um dia o senhor não voltar, pai, o senhor tá aqui no meu coração. Eu falei, não, filha, não fala isso pra mim. Eu sei que você entendeu, mas o papai vai voltar, viu? Mas pra ela ter essa consciência do foco, de aproveitar o momento presente, porque às vezes eu tô com ela, às vezes eu tô no celular, vendo uma palestra, estudando, e não tô focado nela. Mas aquele momento é dela, não é do trabalho. Sim. Não é de eu estar no Instagram, não é de eu estar focado ou lendo um livro. Aquele momento é de eu deixar tudo e ficar com ela. E aproveitar e fazer desse momento uma memória que jamais será esquecida. Memorar é fazer memória a algo. Quero fazer todos os dias memórias às minhas filhas, às pessoas, a este momento aqui. Porque pode ser que a gente nunca mais se veja. É verdade. E é tão incrível, né? Eu lembrei de um momento do Theo, né? Todo ano, a gente tem o hábito de assistir o nosso casamento com os nossos filhos, né? O nosso vídeo Na de casamento. data de aniversário dele? Não. Na data de aniversário de casamento. Então, do casamento. Do casamento, dia 20 de dezembro. Fazer memória. Então a gente pega os álbuns, né, fala de como é que foi o dia, conversa, assiste o vídeo de casamento e tal, e eles ficam ali vendo, perguntando. E aí apareceu, né, agora no final do ano a gente fez isso, e apareceu o meu sogro, pai do Luiz, que já faleceu. Sim. E o Theo, meu filho, não conheceu meu sogro, né? E o meu sogro ele tinha até então só netas, né? Não tinha nenhum neto, menino. E ele estava até guardando um trem de brinquedo, aquele trem que tem... Locomotiva. A locomotiva que anda no trilho, sei, assim, bonitinho, solta até uma fumacinha. E ele estava guardando aquele trem para dar pro primeiro neto dele que nascesse. Infelizmente, meu sogro faleceu antes, né? E aí, quando ele faleceu, eu nem estava grávida do Theo, a Ana Júlia era pequenininha, 3 meses, a Ana Júlia tinha. A gente viu o trem, lembrou da história, né, que meu sogro falava, que estava guardando para o neto e tal, e a gente falou, vamos guardar o trem, né, o neto que vier primeiro, a gente entrega o trem, né, se fosse lá, sei lá, dos irmãos dele. E aí, passado ali um tempo, eu engravidei, né, do Theo e tal, e aí a gente, quando ele ficou um pouquinho maior, a gente montou a árvore de Natal na nossa casa, colocou o trem, e a gente fez um momento, né? Ele era o Theo devia ter o quê? 1 ano e pouquinho, né? Para 2. Aí a gente colocou ele em volta o trem, falamos, foi o vovô que te deu, né? O vovô Xixo, ele não conheceu o meu sogro. No aniversário do vovô, a gente sempre acende uma vela, coloca a foto do vovô, faz uma oração. A gente tem uma horta na nossa casa, que o meu sogro queria fazer uma horta lá, também não deu tempo, mas a gente fez a horta, fala que é a horta do vovô Xixo. Então, assim, o vovô Xixo, ele tá na nossa casa, tá vivo, na nossa tá vida, vivo, tá lá. Ele existe. E o Theo tá com 4 anos, ele nunca, então, tinha tido contato e tal, só. E o Theo, vira e mexe, né, vida? Estamos no café da manhã, ele fala... Tô com saudade do meu vovô Xixo. Tô com saudade do meu vovô Xixo. E eu falo, filho, você tá com saudade do vovô? Vamos lá ver a foto dele, dar um beijo e tal, parará. Mas o vovô tá no seu coração e tal, aquela coisa. Ou então ele fala da estrela, o vovô tá ali e tal. E aí, um dia, a gente tava assistindo a fita do o vídeo do casamento, apareceu o vovô, deu uma crise de choro no Theo, né? Uma crise de choro. E ele chorava, chorava. Correndo. Mas ele ficou por um tempo chorando, falando que estava com muita saudade do vovô. Caramba! E isso é tão incrível, porque isso é o poder do sangue. Mesmo ele não conhecendo, tá dentro dele, percebe? E onde que ele está conectado? No coração do Luiz. Então, o coração do Luiz, como sente? Falta do meu sogro. Sim. Então, quando ele sente isso, ele sente também pelo Luiz. E quando ele chora, o Luiz tem a possibilidade de olhar para o choro dele que sente falta do pai. Percebe? Sim. Então, isso é tão incrível que mesmo, né, que a gente... você está trazendo essa questão da lembrancinha, o quanto os nossos pais, a nossa família está impressa na gente, né? E a gente carrega mesmo, né, para onde a gente vai, né? E isso é muito forte nas crianças. As crianças trazem todo esse... Você me fez lembrar, né? Tem um seriado que a gente gosta muito, que fala muito sobre... Né, tem uma criança lá que é adotiva, né? Adotada. Adotada, desculpa.
E ela não tinha, ela não conhecia os pais, né? E ele sim, fala This Is que é o This Us. Is Já Us. assistiu? Já ouvi falar, mas não Cara, assisti. é incrível. A gente é louco por fala This Is lá. Us. Dá dica lá. Assistam This Is Us. É uma série que tá no Amazon Prime. Eu olho pra Juliana, assim, a gente tá vendo ali. Thiago, tô vendo o negócio. Eu olho pro lado. já tá com a cara toda inchada. é? Eu falei, meu Eu amor, já assisti. pô, não aguenta. Eu choro. A gente já tá assistindo pela segunda vez, né? Nossa. Já estamos na quinta Caraca. temporada pela segunda vez e eu choro em todos Mesmo os já episódios. sabendo Eu o choro, que mesmo vai sabendo tudo que vai acontecer. Mas é uma história Porque tão toca linda demais, de gente. família, Entendi. trazendo tantos dilemas importantes que a gente vive. Nossa, e eu falo, aquela série, gente, é uma série que traz muita cura pra gente, muita. Nesse processo, o quanto que a gente se permite, o quanto nós nos permitimos ser tocados naquele momento com algo que tá vendo ali, porque isso que é legal. O legal é que aquilo que acontece com o outro reverbera na gente também. Sim. E aquilo traz uma cura pra gente. Olhando ali, nossa, eu olho para uma situação que tá pegando aqui, né, vida? Aí, mas o que você ia falar? Que lá tem a situação do Randall? Que lá tem exatamente isso, né? Às vezes a gente, que é algo até meio sobrenatural, meio espiritual, né? A gente não tem total conhecimento de como isso funciona, mas ver meu filho chorando daquele jeito, quer dizer, tem algo além só do plano que a gente consegue enxergar. Sim. Então, é que aí eu lembrei que lá no This Is Us, ele também, na hora que ele se reconectou com a origem dele, Sim. Nossa, o quanto que isso transformou a vida dele E, ó, apesar de ser um seriado, tudo, mas a gente acredita. Claro, a gente falou assim, deve ter alguém da área sistêmica fazendo... Agora, sobre essa questão do foco, né, isso é uma coisa muito bacana, você ter colocado no seu livro, porque a gente observa, falar agora, não mais de questões só da vida, né, você trouxe também, eu achei bacana, mas profissionalmente, a gente acredita que o sucesso está intimamente ligado com essa nossa capacidade de ter foco, né? O sucesso, quando eu falo, no sentido de atingir objetivos, né? Sim, não necessariamente o fato do cara ter dinheiro, ter isso ou ter aquilo, mas aquilo que ele se propõe a fazer, né? Conforme o cara tem um plano de metas, ele vai lá e é um bom cumpridor dessas metas. Faz bem feito, tem que fazer. Ele vai atingindo resultados constantemente. Sim. E o que a gente nota, isso na nossa vida e de outras pessoas, é que eles possuem um foco muito, a gente fala de foco, né, mas ele é muito, muito presente, exatamente o que você falou, o conceito que você falou, né? Se eu estou aqui, por exemplo, né, nós temos os recursos, apesar de termos abundância, eles são finitos. Sim. Então, se eu aproveitar esses recursos na sua amplitude máxima, que eu posso, então, se eu vou para uma academia e eu lá vou dar meu 100%, eu posso treinar 45 minutos que resolve o assunto. Exatamente. Agora, se não, eu vou levar 1h30 e talvez não tenha o mesmo resultado. Treino meia boca, se eu tô com meus filhos lá, cara, qual é o tempo que eu posso, como que eu posso... Eu tenho 10 minutos, mas se fizer aqueles 10 minutos... Né, a gente, em casa, a gente tem aplicado muitas coisas bacanas com os filhos, né? Às vezes até amigos pedem, né, dicas e tudo, desde educação financeira para eles. Pô, eu tenho 10 minutos com eles. Cara, se eu ensinar eles a origem do dinheiro, como que eles... podem fazer uma gestão ali dos seus recursos no cofrinho deles, pô, eles vão lembrar daquilo lá, como você comentou. Exatamente. Então, o foco, né, ele está muito direcionado à sua taxa de sucesso. Então, quer ter mais sucesso, cara, na vida? Não importa a área, cara, seja organizado. E aí a gente tem falado sobre isso, né? Sobre competências versus virtude. A virtude é algo que a gente vai, com o tempo, alcançando. Você vai buscando, mas daqui a pouco é uma virtude, é algo num nível mais elevado. Sim. Né? Aí eu te pergunto, se você pudesse escolher entre talento ou esforço, o que você escolheria ter mais? Esforço. Com certeza. É isso aí. Vontade pra caramba isso aí, de fazer. porque o foco ele é ligado muito à disciplina, né? Disciplina é ser discípulo de si mesmo. Gente talentosa que não consegue, porque não foca, não tem atenção, fica muito no celular. É o que você falou, trabalho, tem que trabalhar. O celular tá offline. Eu vou ler um livro, o celular tá off. Tá no modo avião. Eu vou ler, porque senão... Você é interrompido toda hora, a gente distrai. Toda hora, aí toca, aí tá vibrando, aí você quer saber se alguém mandou mensagem, você não concentra. Então, assim, você quer... Como que eu faço pra ler? Pô, leia por dia, 10 minutinhos, mas leia. E aí você vai ler, faz arte física. Meia hora, é meia hora. Mas faz ali.
E aí você vê No que seu você fica, máximo, você né? produz muito mais, é muito mais eficiente, muito mais eficaz, tudo fica melhor. Então, Legal. a gente, né, basicamente, o seu livro, essa questão da plenitude, né, a gente passou por alguns aspectos importantes que você trouxe no livro, né, como a Sim. gratidão, o foco, né, o que é essa plenitude da vida. Tem algum outro ponto que a gente não tenha perguntado, mas que você gostaria de trazer para a de gente repente- finalizar o nosso bate-papo? E de repente falar até diretamente, ó, É, com a se você galera que tá quiser. te ouvindo, fala Sim. assim, olha, tem um insight aqui bacana. Pô, Tem um insight muito bacana nesse livro, que é o capítulo que fala de relacionamentos. legal. Nós somos seres gregários. Nós precisamos do outro, né? Nós precisamos do contato, precisamos. Né? Eu sou uma pessoa que eu uso a mídia, mas eu entendo que o relacionamento ele é muito necessário para a nossa sobrevivência. Uhum. E no campo do livro que eu falo sobre relacionamentos, onde eu falo um pouco sobre o meu pai, mas principalmente o porquê a minha mudança, porque o Thiago hoje, ele é um Thiago fruto de outros Thiagos, né? Eu creio que uma evolução Sim. nos relacionamentos, no campo de tudo na vida. E sobre o foco, e aí eu quero trazer o relacionamento, eu quero deixar uma mensagem de que aproveite o momento com as pessoas ao seu lado. Aproveite os momentos com todos ao seu lado. A minha vida mudou mesmo, assim, o meu ponto de inflexão de vida foi no momento em que eu perdi o meu avô. Eu perdi o meu avô no dia do meu aniversário. Mas começou um dia antes, e eu não sabia que isso ia acontecer, porque como eu falei, eu não tenho garantia da vida. Não tem. Eu estava saindo do trabalho, e eu morava com a minha mãe ainda, e o caminho para casa da minha mãe até hoje passava pela casa do meu avô. Era caminho, né? Aí eu saí do trabalho à tarde, e eu pensei assim, putz, eu vou lá ver meu avô? Falei, não vou. Eu vou amanhã. Amanhã é meu aniversário. Eu vou estar dispensado do quartel, né? A gente tem essa prática lá no quartel, eles ganham uma dispensa no dia do aniversário, eu vou estar o dia inteiro livre, eu vou lá ver meu avô. Vou pra casa, fazer o quê? Nada. Ficar em casa, nada. Ver TV, fazer nada. Troquei meu avô por fazer nada. E aí cheguei em casa, deitei, realmente não fiz nada. Fiquei lá em casa deitado, deu 11h30 da noite, tava no meu quarto na televisão, o telefone em casa tocou. Era minha tia, que morava com meu avô. Minha mãe atendeu e ela falou pra minha mãe que o meu avô teve um infarto. E naquele momento, sabe, deu uma pontada no coração, como se estivesse falando, você teve a chance. Mas eu não aproveitei a chance. Eu fui fazer nada. E aí eu fui com a minha mãe correndo pra Santa Casa. Minha mãe mora até hoje lá no Bom Jardim, vocês conhecem, Passo Pinho de Ouro. Meu avô morava no Pinho de Ouro. Fomos pra Santa Casa de carro, minha mãe e eu de carro. O meu pai não foi. Chegou lá, meu avô já estava numa sala. Minha mãe não entrou, ficou parada numa sala de espera e eu entrei. E naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu tive a chance ou a coragem de falar que amava o meu avô. Só que ele estava morto. Eu ajoelhei na maca que ele estava e eu lembro até hoje, como ele estivesse aqui na minha frente. Falei, vô, eu te amo, vô. Desculpa, porque eu nunca tive coragem de falar isso em vida pro senhor. Porque talvez eu fosse egoísta demais, egocêntrico ao extremo, vaidoso, tivesse muita vergonha de expor um sentimento por alguém na frente de outras pessoas. Uhum. E tive coragem agora, no fim da vida. A partir daquele momento, a minha vida mudou. Eu hoje sou uma pessoa que eu não carrego o sentimento comigo. Porque se eu carregar comigo, eu vou mostrar pra quem o dia que eu for. Eu jogo pro mundo tudo que eu sinto. Se eu sou grato, eu sou grato. Se eu tenho que pedir perdão, desculpa, eu errei. Se eu tenho que falar que ama, eu te amo, eu tô com saudade, olha, eu tô aqui. Porque eu não sei qual vai ser a última chance que eu vou ter. É isso aí. Achando que amanhã vai chegar. Então, se você tem alguém na sua vida que você não fala ou tem vergonha, não perca a chance de fazer. Faça. Aproveite enquanto a vida acontece, porque depois ela não vai mais acontecer. Então esse daqui é um dos pontos principais, assim, e uma história, e o fato que mudou a minha percepção de mundo.
a minha temporalidade ficou muito mais clara em mim. O jovem, ele acha que ele é imortal. Ou Sim. que as pessoas ao seu lado são imortais também, não são. Isso aí. Nós somos seres temporais. Isso aí. Bacana, Linda história. Muito linda bacana a história. sua reflexão e é isso mesmo, a gente poder aproveitar realmente a vida que nos foi dada, né? O grande presente, olha aí, um presente. Ele gostou da caneca, eu falei, vou ficar na minha aqui, porque no final do... E tem docinho para as meninas, para a esposa. Eu tenho certeza que daqui ele só vai ficar com a caneca. Só a caneca. O resto vai tudo para as meninas. Os demais aí eu evito muito, né? Então... A gente quer te agradecer por você ter aceitado o seu sim aqui de estar com a gente. Cara, chorei, sorri. Nossa, que linda história. Foi um presente você ter estado aqui com a gente. E obrigado, cara, por você ter compartilhado tudo isso, toda essa bagagem que você trouxe com a gente, com a turma que está em casa. Quero também agradecer quem está aí, que ficou com a gente esse tempinho, né? Porque hoje em dia não é fácil ficar 1 hora aí quase, um pouquinho mais, com a gente aqui nesse podcast. E é isso, cara. Pô, gratidão imensa de ter te conhecido. Eu acho que a gente vai ter muitas outras oportunidades ainda de estar junto aí. Legal. Muito obrigada, Thiago. Obrigada pela sua entrega, né? Por toda a sua dedicação em colocar tudo aquilo que você passou, aquilo que você aprendeu, toda a sua experiência aqui a serviço das pessoas que estão assistindo. Nossa, muito obrigada. Foi uma oportunidade incrível mesmo conhecer a sua história, principalmente. E poder trazer para você uma lente mais leve a partir da história do Thiago. Viu? Muito obrigada. Agradeço e presente, né? Queria também te presentear, Juliana, você e Luiz. Que legal! Com o meu livro. Adoramos! Seja pleno, depois coloco uma dedicatória aí para vocês, tá bom? Gente, Pô, a gente vai querer. Depois eu vou comentar, eu indico sempre no meu Instagram, eu indico os livros, eu vou ler, e vou comentar aí com vocês. Então, presente carinhoso. Vou grifar bastante. Nossa, então eu já vou começar lendo. Vem primeiro, Luiz. Mas você tem o PDF já? Ele já está quase terminando. É verdade. Muito obrigada, Agradeço de coração. E vocês aí, gente, olha, já se inscreveram aqui no canal? Isso é importante, hein? Inscreve no canal, curte esse vídeo, dá um like aqui pra nós. Olha aqui, ó. Só carinha boa, né? Dá um like, compartilha, né? Pô, manda pra galera, tem muita coisa bacana. Isso aí. E tem aqui embaixo na descrição aí tem as nossas redes sociais aí pra vocês seguirem a gente também. Isso, as redes sociais também Thiagão aqui do vai Thiago. Também vai estar tudo aqui para vocês. E não esquece, se você também quiser ouvir esse podcast no carro, né? Enquanto você estiver em movimento em algum lugar, tá no Spotify e também tá no podcast da Apple, tá? Além daqui do YouTube, claro. E semana que vem tem mais, não é isso? Semana que vem tem mais convidado, tem mais papo bom aqui, tem mais... Pode ser leve, né? Pode ser bem mais leve. Valeu, galera! Valeu, Rota!